Olá! Nessa aula vamos falar sobre a formatação de listas, um recurso em HTML que é bastante utilizado. Nós podemos aplicá-lo em várias situações e então nessa aula a gente vai aprender como customizar algumas propriedades da lista. Então, de um modo geral, em CSS é possível definir o estilo da lista e customizar a sua apresentação. Ok? Há dois tipos principais de listas, só para recordar em HTML, que são as listas ordenadas e as listas não ordenadas. Então nós temos o elemento OL, que define uma lista ordenada, e o elemento UL, que define uma lista não ordenada. Dentro da lista, dentro desse bloco, nós definimos os itens da lista, que são os LIs. Sendo uma lista ordenada, os LIs terão números ou uma sequência, uma ordem, letras, etc. Enquanto que na não ordenada eles terão algum símbolo, seja um quadrado, um círculo e coisas assim. A definição do estilo da lista, ela pode ser definida pela propriedade que nós vamos chamar de list style type. Então, o tipo do estilo da lista. Isso vai permitir com que a gente possa customizar qual é o estilo. Por padrão, as listas não ordenadas vão usar um círculo fechado e as listas ordenadas vão usar os números, certo? Então é possível, a partir disso, customizar esses elementos, ok? Bom, vamos ver então quais são as opções que nós temos disponíveis. No caso das listas não ordenadas, é possível escolher esse conjunto aqui de opções, que é então o disk, o circle, o none e o square. São as variações de uma lista não ordenada. As listas ordenadas, então temos uma variação um pouco maior. A gente pode usar, por exemplo, decimal leading zero, que é uma sequência numérica, mas começando em zero, com o zero na frente. Nós temos o lower alpha, lower roman, que são números em letras, né? Letras minúsculas, letras em romano, certo? E também temos o upper alpha, upper roman, que daí são em latim, em números romanos em maiúsculos, certo? E existe uma lista com todos os tipos. Eu trouxe aqui, ó, eu tenho a lista aqui para que vocês possam verificar, certo? Então, aqui nesse link, temos aqui a lista com todos os nomes possíveis. E se a gente clicar aqui, ó, nesse exemplo, try it yourself, a gente vai conseguir visualizar todos eles funcionando. Então, todos os estilos, ó, por exemplo, aqui está o disk, aqui está o circle, o square, certo? E aí começa as variações, né? Armênio, ideographic e assim sucessivamente. Decimal com leading zero. E aí alguns não nos fazem muito sentido, né? São coisas chinês, japonês, enquanto outros nos fazem sentido, letras gregas, por exemplo, certo? E aí a gente pode escolher qual se encaixa melhor para o nosso problema e, e aí tá tudo certo, ok? Lembrando que a gente tem a opção none também, ó, e a opção none ela não coloca um símbolo e aí então os elementos de lista ficam sem símbolos. Então, isso é a lista com todos os símbolos possíveis que a gente pode utilizar. Além desses símbolos já pré-definidos, nós podemos também usar imagens. E aí a gente pode escolher uma imagem, nossa imagem, escolher uma imagem específica com uma coisa customizada e a partir daí aplicar a imagem. Para tanto, aí nós não vamos usar o list style type. Vamos definir um outro tipo, que é o list style image, tá? Que seria uma nova propriedade. A propriedade image, ela recebe como valor uma URL da imagem que a gente deseja colocar como item da lista. E aí, a partir da definição dessa imagem, a lista vai ser renderizada usando então esses símbolos especiais que são os símbolos da imagem. É claro que daí quando a gente utiliza imagem, a gente não consegue customizar cor, esse tipo de coisa, mas ainda assim a gente tem um ganho porque fica com o critério que a gente escolheu. E a outra propriedade que é interessante a gente editar é com relação ao L ou ao OL, tanto faz aqui, esse exemplo está com o L, mas poderia ser também um OL, que é com relação à posição do símbolo, onde esse símbolo aparece. Por padrão, esse símbolo ele fica fora do LI, vamos dizer assim, ele não ocupa o espaço que o LI ocupa. Então eu tenho a separação do LI com o símbolo marcador da minha lista. Isso é o padrão, esse é o formato outside.
No entanto, a gente pode optar pelo formato inside. E aí, definindo o formato inside, esse elemento ele vai fazer parte do bloco. Então vejam as caixas aqui, a diferença que nós temos entre uma abordagem e outra. Ok? E aí, para a gente mudar esse comportamento, basta usar list style position e o valor inside, ou deixar a opção padrão, que é a opção outside. Certo? Bom, a partir disso, então agora eu faço o convite para que a gente possa visualizar alguns exemplos para entender. Então, eu vou abrir aqui e começando, eu gostaria de mostrar algumas coisas. Então, primeiro aqui eu criei números romanos, tá? Então, como que eu fiz? Eu peguei o meu elemento OL, criei uma classe para ele e aí eu defini apenas o list style type lower Roman, ok? E a partir daí ele está usando então, se eu quiser, por exemplo, o upper Roman, ele vai usar números romanos em maiúsculo agora, né? Vai atualizar lá e vai representar em números romanos em maiúsculo. Então depende muito do que a gente precisa. Eu gosto mais do número minúsculo. Eu acho que seria interessante mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu vou colocar uma borda aqui nesse elemento, border, um px solid head. Então, vou colocar uma borda. Isso é a borda, isso é a caixa da lista que está sendo ocupada, ok? Bom, eu vou colocar dentro do romano, eu vou pedir para mostrar o LI, para que a gente veja. Então, eu vou colocar uma cor de fundo no LI só para ficar diferente. Então, background color, vou colocar aqui uma cor de fundo para a gente ver. Então, isso aqui é o que está acontecendo, tá? Veja que, nesse caso, como os elementos estão, vamos colocar se a gente quiser aumentar, e aí a gente tem as formatações comuns também, que eu vou aplicar aqui para que vocês vejam. Então, por exemplo, eu vou aumentar a margem, vou mexer na margem top, a margem inferior dos meus itens de lista, certo? Então eu vou colocar aqui 5px, só para a gente ver desgrudar os elementos. Então eu tenho aqui a margem, certo? E aí agora a gente não precisa de ter a borda para entender o que está acontecendo. Note que esse espaço vazio ele é deixado pelo meu elemento OL, tá? Eu vou mexer naquela propriedade, deixa eu só achar aqui na apresentação que eu não me lembro o nome exatamente, é list style position, e a gente vai usar a opção inside, tá? Então eu vou vir aqui, ó, só para vocês verem, list style position inside, certo? E aí o que acontece? Quando eu faço dessa maneira, o meu elemento da minha lista, ele passa a fazer parte do LI, como eu já mencionei. Ele vai para dentro do LI. E aí os itens da lista, se eu tiver quebra de linha, né, se eu tiver um texto razoavelmente grande, deixa eu achar aqui deixa eu pegar um pouco de texto aqui para a gente poder, do lowering y, só para a gente conseguir, ó, vou colocar um item aqui com lowering y, tá? Para que a gente veja a quebra acontecendo. Então, eu coloquei uma quantidade de texto aqui no primeiro item. E o que vai acontecer? Ele vai ficar o elemento vai ficar, o texto vai ficar logo em seguida junto com o próprio marcador, enquanto que na opção outside, que é o padrão, nós temos que o elemento vai ficar fora e aí o texto vai ficar centralizado, mas a partir de uma outra situação. Tá? Se eu tirar aqui o meu background, só para gente, eu deixei o background para que a gente pudesse ver o que já estava acontecendo, a gente não vai verificar então isso acontecendo. Bom, uma outra coisa que é interessante mostrar aqui para vocês, tá? No caso, se eu for usar, por exemplo, a opção Inside, é que existe esse espaçamento aqui, ó. Esse espaçamento, se eu vir aqui inspecionar o elemento para vocês verem, ele é um espaçamento do próprio OL, tá? E é um padding left que ele seta. Então, o próprio OL, a estrutura OL, já seta um espaçamento interno à esquerda de 40 pixels. Isso é padrão, tá? Então a gente pode, se a gente desejar, tirar essa margem. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar padding left e colocar 0 aqui, para que ele não tenha um espaçamento interno. E aí sim ele vai ocupar o espaço todo sem esse recuo que ele faz, porque normalmente ele usa esse recuo para definir os elementos da lista. E mesmo se eu definir a opção outside, né, nesse caso o outside agora vai ficar para fora do elemento que a gente definiu, certo? Ele não vai recuar e aí, então a gente não vai conseguir visualizar. Nesse caso seria interessante voltar
com o padding para que a gente consiga ver. Note que não estava sendo possível nem visualizar, porque a gente só estava vendo o ponto do elemento, certo? A não ser que eu aumentar a margem aqui do... Vou colocar aqui uma margem left, só para ver uma coisa, margem left de 40 pixels, vamos ver uma coisa. Ah, ele não... Opa, não tem esse G aqui no final, só margem left, certo? Aí a gente consegue ver o elemento. Tá? Então aí vai depender do que a gente precisa e como a gente quer customizar cada um desses elementos. E aí é importante a gente entender esses recursos que são os recursos padrões e coisas que já são pré-definidas. Isso é uma lista ordenada. A gente tem também as listas não ordenadas. Ó. Veja que na lista não ordenada eu criei uma lista que eu criei uma classe quad, que eu defini o círculo, certo? Se a gente for olhar os outros elementos, deixa eu voltar aqui, que eu não lembro de cabeça também. Ó. Então temos o círculo, temos o disk. Vamos mudar aqui para a gente ver o efeito. Opa, só que eu vou ter que aumentar aqui, senão ele não mostra. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ok, então nós temos o disk, ó, disk, opção de colocar o disk. Veja que agora a gente está mexendo aqui, certo? Círculo, que tinha antes, círculo. O disk, o squad. Opa, square, quer dizer, não é squad, square, que seria o quadrado, certo? Essas são as opções que nós temos aqui. E aqui eu também fiz um caso de mostrar com relação a uma imagem, então eu tenho um link aqui que gera uma imagem, ó. Essa imagem, deixa eu carregar aqui para vocês, isso aqui é uma imagem, tá? Ele carrega uma imagem desse tamanho aqui, nesse caso, e então eu carrego a imagem e aí eu mostro essa imagem. Veja que aí nesse caso fica customizado. A imagem que eu tiver ele vai apresentar aqui. Tá tudo bem? E por fim, eu fiz aqui uma lista que eu chamei de menu, que normalmente o pessoal utiliza para fazer menus, esse tipo de coisa, certo? Nesse caso, como que foi utilizado? Eu vou colocar aqui uma borda só para vocês verem o que está acontecendo. Ó, eu tive que zerar o padding para que ele não ocupe aquele espaço indesejado. E eu coloquei que o estilo da lista é none, porque eu não quero que ele use um marcador. Certo? Então eu tenho uma lista com o estilo none. E aí, a partir daí eu defini que o meu item da lista, desse menu, eu coloquei um display block e eu fiz ele flutuar à esquerda. E eu defini um padding aqui para o meu elemento de 5 e de 10 pixels, 5 na altura de um lado para o outro, de 10 pixels na largura. Só que veja que quando eu faço dessa maneira, olha o que vai acontecer se eu colocar uma borda. Border 1px solid head, para a gente ver. Ó, a minha lista não está ocupando nenhum espaço. Por que isso está acontecendo? Porque o meu elemento está flutuando. Tá? Então, nesse caso, se eu for fazer usando via o elemento flutuar, eu teria que definir um height aqui para ele. Height. E aí eu definiria qual é o tamanho do height que eu desejo, por exemplo, 30 pixels. Agora sim o elemento ocupa o espaço que é necessário dele ocupar. Uma outra opção seria, ao invés de usar vou voltar aqui, tirar o height, ao invés de usar o display block, a gente poderia usar o inline block, que por padrão ele já vai display inline block. E aí, uma vez que eu coloco o display inline block, eu não preciso fazer ele flutuar. Então eu tiro a flutuação dele, e aí o que vai acontecer? Eu tenho os elementos agora ocupando os 100% do espaço da minha lista, certo? E aí eu fiz aqui uma formatação, ó, veja que o meu elemento A, por padrão, ele vai, se eu comento esse item aqui, por padrão os links eles têm underline. Então para eu tirar o underline de um link, eu vou usar a propriedade text decoration, que a gente aprendeu no último vídeo aula, e vou marcar a opção none. Okay? E aí depois eu estou usando o marcador de pseudoclasse aqui, quando o mouse estiver sobre o LI, eu quero definir uma cor de fundo para ele, e quando ele estiver sobre o LI, o A vai ter o texto decoration underline. Tá? Então aqui são customizações para que o nosso menu fique um menu legal, bacana.
E aí a gente poderia definir ele, posicionar ele fixo no topo da tela, usando posicionamento, e aí vem todas as variações que a gente já aprendeu. Mas é interessante mostrar aqui, ó, que se eu quiser, eu tenho que transformar o meu LI ou colocando em line block, ou definindo que ele vai ser ele vai flutuar, e eu defini que um line style none, tá? Se eu comentar essa propriedade, ó, o que, que vai acontecer? Ele vai aparecer os marcadores ali. Nesse caso não apareceu, curiosamente. Ele deve estar sobrescrito aqui de alguma forma, não sei. Mas, bom, ou talvez seja pelo inline block que ele já tenha assumido, né? De qualquer forma, é interessante a gente definir isso. E com isso eu encerro esse vídeo. Até o próximo.